Olá, chegamos enfim à última videoaula, que abordará outros dois livros referenciais do século XIX para o estudo da regência, cujas propostas nortearam os intérpretes até as primeiras décadas do século XX, momento no qual a atividade das orquestras se ampliou enormemente com a invenção do som gravado, do rádio e do cinema. Comecemos com Richard Wagner, o mais influente compositor da segunda metade do século XIX. Wagner foi um dos mais influentes compositores e regentes de seu tempo. Enquanto se dedicava à composição de suas óperas e dramas musicais, ganhava a vida como maestro em teatros e dirigindo concertos. São vários os relatos de suas atuações. A Rainha Vitória, monarca do Império Britânico, deixou registrado em seu diário suas impressões sobre a abordagem pouco usual de Wagner como intérprete em um concerto em Londres em 1855. Disse a rainha: "Ele regeu de maneira peculiar, levando as sinfonias de Mozart e Beethoven num tempo bem diferente do que se está acostumado. Sua própria abertura Tannhäuser é uma composição maravilhosa, bastante avassaladora, tão grandiosa, com partes selvagens, marcantes e descritivas." Outro importante relato é o de Siegfried Wagner, filho do compositor, que registrou o seguinte: "Ele usou os olhos acima de tudo, e repetidamente se referiu a eles como o meio de comunicação mais importante para o regente. A abordagem para o público sempre foi estética, sem gestos exagerados, tão popular nos dias de hoje, que criam a impressão de que o objetivo final da música é o maestro e não o trabalho que está sendo realizado." O que Siegfried chamou de abordagem estética na interpretação de Wagner é exatamente o que caracteriza o conteúdo de Sobre a Regência, um texto que Wagner publicou em 1869. De escopo totalmente diverso dos tratados franceses, o texto de Wagner não se configura como o de um manual técnico. Não há um único gráfico ou mesmo comentários sobre a técnica gestual. É um texto onde o compositor expõe dois conceitos interpretativos fundamentais para a compreensão de sua própria obra, como também para entendermos o quanto tais conceitos influenciaram por décadas a prática interpretativa na música orquestral. O primeiro deles é o melos, um termo de origem grega, cuja tentativa de conceituação por parte do próprio Wagner é um tanto insuficiente. O melos wagneriano é pensado a partir dos elementos motívicos que estruturam uma obra, cuja compreensão seria fundamental para o correto fraseado. Seria uma forma de compreender a música através do canto, ou seja, tocar significa cantar bem através do instrumento. Para Wagner, apenas a compreensão do melos poderia indicar o andamento adequado. A correta determinação do tempo revelaria se o regente compreendeu ou não a composição que pretende interpretar. A escolha do tempo exato mostraria, portanto, o caminho para uma boa interpretação. Outro conceito importante desenvolvido por Wagner é o da flexibilidade do tempo, ou seja, a mudança do andamento de acordo com o caráter da melodia, assunto recorrente entre os tratadistas do passado, como vimos em vídeos anteriores. Dizia Wagner: "O som cantabile e tenuto, suscetível de modificações enquanto se desenvolve, é a base de toda a execução musical." Wagner discorreu sobre tais conceitos, exemplificando com suas próprias obras e os aplicando também em obras de Mozart e Beethoven. Wagner não deixou de criticar o que identificou como a velha escola, representada pelos antigos mestres de capela e regentes de teatros de cortes alemãs, assim como pelos regentes ligados ao Conservatório de Leipzig. Os maiores elogios
típicos da personalidade autocentrada de Wagner, foram reservados a si próprio, em frases como: possivelmente eu sou o único regente que conservou o verdadeiro caráter do adágio da Nona Sinfonia de Beethoven. Sobre o novo profissional que deveria surgir de uma nova escola alemã de regência, afirmou em conclusão: se há uma só palavra a ser dita sobre esta questão, somente eu, entre todos os alemães vivos, estou em condições de dizer. A nova escola alemã de regência, sob a influência de Wagner, se configurou sobretudo na geração daqueles que trabalharam mais diretamente com o compositor, como Hans von Bülow, Hermann Levy, Hans Richter, Felix Mottl, Leopold Damrosch e Anton Seidl. Bülow pode ser considerado aquele que criou o protótipo do regente autoritário, que submetia os instrumentistas às suas extravagâncias em ensaios extenuantes. Nos concertos, com os músicos atuando em pé, fazia longas preleções ao público. Como intérprete, tomava excessivas liberdades em relação às indicações impressas na partitura. Bülow foi o responsável pela estreia de óperas como Tristão e Isolda e Os Mestres Cantores de Nuremberg, de Wagner. Richter, regente na estreia das óperas Siegfried e Crepúsculo dos Deuses, Levy, que estreou Parsifal, e Mottl estão associados aos festivais de Bayreuth, cidade alemã na qual Wagner construiu um novo teatro exclusivamente para a execução de suas óperas, para o qual idealizou um amplo fosso em diferentes patamares para abrigar a enorme orquestra de seus dramas musicais. Já Damrosch e Seidl foram os responsáveis por transplantar para os Estados Unidos as ideias interpretativas wagnerianas, especialmente na Filarmônica e no Metropolitan Opera House de Nova York. As ideias de Wagner, contudo, não deixaram de ser contestadas. No terreno da tradição sinfônica do chamado classicismo romântico, no espectro de influência de compositores como Mendelssohn e Schumann, se destacaram vários compositores e regentes, dentre eles o próprio Johannes Brahms. Mas também Karl Hynek, Felix Dessoff e Felix Weingartner, os três últimos ligados ao Conservatório de Leipzig. Ao grupo se soma ainda Arthur Nikic, regente húngaro que sucedeu Hynek como titular da orquestra do Gewandhauser Leipzig. Weingartner é o autor do último texto referencial sobre regência publicado no século XIX. Seu livro, cuja primeira edição é de 1895, recebeu propositalmente o mesmo título do de Wagner, ou seja, Sobre a Regência. Foi uma estratégia de Weingartner para chamar atenção para as críticas que fez às teorias interpretativas wagnerianas, em especial ao modo como Bülow as aplicava, que qualificou como arbitrariedades interpretativas. Criticou também as mudanças injustificadas nos andamentos e chamou de regentes de tempo rubato àqueles que radicalizaram as teses wagnerianas. Para Weingartner, tais regentes tornavam as passagens mais simples em obscuras, procuravam por particularidades insignificantes, acrescentavam fermatas indiscriminadamente, inclusive em pausas e barras de compasso, adotavam dinâmicas diferentes das indicadas pelo compositor, incluíam accelerandos e ralentandos não previstos e demonstravam uma tendência a retardar o andamento. Para Weingartner, a vaidade do regente não deveria se sobrepor ao que chamou de o espírito do autor. Weingartner abordou outros temas, como a regência de memória sem a partitura. Dizia que o público deve gostar da obra e não admirar a memória do regente. Apesar das intensas críticas a Wagner e Bülow, o livro de Weingartner expõe variados conceitos interpretativos, aplicados a obras de Bach, Mozart, Beethoven, Weber, Mendelssohn, Bizet e do próprio Wagner. Dentre as propostas que formulou, uma frase se tornou célebre. O intérprete, nesse caso o regente, não pode elevar o valor de uma obra, pode eventualmente diminuí-lo,
pois o melhor que pode fazer é unicamente uma reprodução correspondente ao valor da própria obra. Weingartner publicaria ainda a Sinfonia desde Beethoven, de 1898, e Recomendações para a Execução das Sinfonias de Beethoven, de 1906, livros a partir dos quais podemos conhecer as ideias para a interpretação das obras de Beethoven, não só de seu autor, mas de sua época. É o que podemos perceber também na primeira gravação de uma sinfonia de Beethoven, a famosa Quinta Sinfonia, realizada por Arthur Nikic com a Filarmônica de Berlim em 1913. É de Nikic também a primeira imagem em movimento de um regente em atuação, filmada sem som, também em 1913. Foi a partir dos trabalhos publicados no século XIX, especialmente os livros de Berlioz, Wagner e Weingartner, que o estudo da regência se estruturou e se estabeleceu nos currículos dos conservatórios. No Brasil, o primeiro curso foi criado no Instituto Nacional de Música em 1931, que é hoje a Escola de Música da UFRJ. Assim eu encerro a sequência de videoaulas sobre a história da regência. Espero que tenha sido uma boa oportunidade para conhecer um pouco desta fascinante atividade. Obrigado pelo interesse e acesse os outros vídeos da Academia de Regência do Sistema Nacional de Orquestras Sociais. Há muito conteúdo disponível para você lá. Até a próxima.